O primeiro truque é conhecido como a ilusão mais surpreendente de todos os tempos. É chamada de o turco. Ninguém, nem Napoleão Bonaparte, Benjamin Franklin ou Edgar Allan Poe, puderam decifrar como ele funcionava. A história do turco começa em 1769, no início da Revolução Industrial. Em Viena, um inventor chamado Wolfgang von Kempelen mostra à imperatriz de Habsburgo a inovação tecnológica mais incrível que o mundo já tinha visto. Aquele momento mágico é mostrado num filme mudo de 1927. Von Kempelen entra na corte que está cheia de nobres, cientistas e a mais alta classe da sociedade vienense. Ele apresenta seu objeto estranho e exótico. Era uma imagem de madeira que estava vestida de roupa turca, porque era assim que os europeus pensavam que os ilusionistas deviam ser na época. E ele estava preso a um armário de madeira com um tabuleiro de xadrez em cima, e tudo se unia em uma peça só com divisórias embaixo. Depois ele mostrava que o armário tinha várias portas e você podia abrir e virar e mostrar o interior dele, onde se via algum mecanismo, mas obviamente nenhum sinal de uma pessoa lá dentro. Von Kempelen anuncia que seu turco mecânico vai magicamente desafiar os convidados a um jogo de xadrez. Ele pede que o intelecto mais avantajado da corte se apresente para desafiar o turco. Ele pega um voluntário na plateia, um cortesão chamado Cobenzl. Ele põe todas as peças de xadrez no tabuleiro. Cobenzl joga. O turco começa a fazer um barulho e seu braço ganha vida. Ele pega uma peça, a move e todo mundo fica impressionado. As pessoas começam a gritar surpresas. O turco é um jogador de xadrez rápido e eficiente e vence Cobenzl em apenas alguns minutos. A notícia da máquina que pensa e joga xadrez se espalha rápido. E as pessoas mais poderosas e influentes do mundo, incluindo Ben Franklin, enfrentam o turco. Mas o oponente mais famoso do turco é Napoleão Bonaparte. Logo após conquistar a Europa, o imperador decide desafiar o turco. Napoleão se achava extremamente bom no xadrez e queria ver como o turco responderia se houvesse um movimento falso. Napoleão fez um movimento ilegal, intencionalmente a seu favor. O turco passou o braço pelo tabuleiro e derrubou todas as peças. A plateia silencia de medo. Quem ou o que seria aquele ser que ousava se enfurecer com o líder militar mais poderoso do mundo? Acho que ele deve ter assustado as pessoas o tanto quanto as divertiu. Era como se hoje alguém anunciasse que amanhã aquela máquina pudesse superar os maiores cientistas e matemáticos de todo o mundo. Acho que as pessoas ficariam aterrorizadas. Vira uma obsessão saber como a ilusão funciona. São publicados centenas de panfletos e livros dizendo revelar os métodos do turco. As teorias mais populares foram as que sugeriram que alguém ou alguma coisa se escondia dentro. Então disseram que haveria um macaco que jogava xadrez enfiado naquela máquina. Outra teoria era de que havia um veterano de guerra sem as pernas. E isso explicava como ele entrava num espaço tão pequeno, porque não tinha como alguém se esconder lá. Até Edgar Allan Poe publica uma teoria de como o turco funciona em 1836. Seu panfleto é visto como o protótipo de duas primeiras histórias de detetives. Mas antes do turco ser decodificado, ele é destruído pelo fogo em 1854. Junto com seus segredos, o turco é perdido para o mundo. Los Angeles de hoje. Steve segue uma pista. De acordo com conhecedores de mágica, em alguma parte da Cidade dos Anjos, há um ilusionista que diz ter reanimado o turco. Steve, durante anos, eu sempre pensei em como aquela coisa funcionava, qual era a ilusão. John Gowan é um dos melhores criadores de ilusões que já existiu. E em Los Angeles,
Ele recriou e projetou equipamentos maravilhosos. Na minha sala aqui eu tenho muitas peças de truques autômatos, que parecem autômatos, que reuni com os anos. Comecei fazendo concertos para mágicos e pude ver como eles eram bem feitos. É fascinante ver o homem que fez isso e tentar entrar em sua mente para entender o que estava fazendo. É isso que me fascina. Parece que você praticamente lê mentes. Tem que pensar em como outros mágicos ou inventores pensavam. Alguns motores e mecanismos são bem rudes, mas as ideias são ótimas. Então você tenta não comprometer a ideia do idealizador original, se colocando lá. Tenho que manter o mais original possível. A maior paixão de John Gogan tem sido decifrar o projeto do turco de von Kempelen. Eu fiz maquetes do jogador de xadrez. E com o progresso das minhas habilidades como construtor de ilusões, eu tentei usá-las no turco, nesse gabinete, e as coisas acabaram se esclarecendo. Alguns desenhos antigos do turco devem ter sido feitos pelo próprio Kempelen, então podemos usá-los como projetos de engenharia bem precisos. Acontece que Kempelen era uma pessoa muito inteligente, e há princípios de ilusão dentro daquele armário que achamos que foram inventados, digamos, uns 100 anos depois. John Gogan já demonstrou sua réplica do turco, mas ela nunca enfrentou uma partida de xadrez ao vivo nos Estados Unidos. Até agora. Quase 200 anos desde que venceu algumas das maiores mentes do mundo, o turco tem um novo desafiante. O grande mestre do xadrez, Andranik Matikosyan. Eu sou jogador e também treinador de xadrez profissional. Ele é o tricampeão de xadrez do sul da Califórnia. Vão testemunhar uma partida de xadrez. Uma partida de xadrez entre um homem e uma máquina. Senhoras e senhores, o turco. Vamos começar abrindo esta porta. Como podem ver, é um belo maquinário cheio de pinos. Seguindo o que foi feito por von Kempelen, Joe Gogan expõe o maquinário do turco para a plateia. Vejam aqui, atrás também. Agora eu vou girar isto. Vou mostrar aqui atrás, debaixo da capa dele. Há outras portas. Gogan abre todas as portas do armário para mostrar que não pode haver ninguém lá dentro. E aqui, nada além do maquinário. O xadrez é um jogo de estratégia. Um dos maiores testes de habilidade é começar um jogo no meio com uma situação já armada. É o fim de jogo. John Gogan pede ao mestre que escolha seu fim de jogo em um livro com 250 opções. Matikosyan escolhe o seu desafio e arma o tabuleiro. Tá bom. Ele vai ser o vermelho e o turco será o branco. Com uma virada na manivela, John Gogan dá vida ao turco. In Lost Magic Decoded, magician Steve Cohen is tracking down 4 of the most amazing illusions in history, decoding them and attempting to bring them back to life. In the 18th century, at the dawn of the Industrial Revolution, there is one magic effect that stands above all the rest. The Turk, a mechanical man that can play chess against a human opponent and win. Magician Steve Cohen has found an illusionist in modern-day Los Angeles who's built an astonishing replica of the Turk. His name is John Gong, and he's invited an audience of 20 to his studio for the first professional match between the Turk and a chess master since 1838.
Vendo o turco ganhar vida pela primeira vez em centenas de anos, eu sei que toda a plateia junto comigo estava completamente boquiaberta quando a mão se ergueu, pegou uma das peças e depois a colocou no lugar certo. O turco fez seu primeiro movimento com o cavalo. Ele convida o mestre a entrar na partida. O mestre rapidamente pega a dama do turco com sua torre. O turco contra-ataca, pegando a torre do mestre e colocando-o em xeque. O mestre foge e tira seu rei do xeque. O turco considera suas opções. Ele coloca o mestre em xeque de novo com seu cavalo. Em xeque. O mestre evita a derrota, mas o turco o encurrala mais uma vez com seu cavalo e sua torre. Esse é o único movimento. Mas o mestre não terminou ainda. E seu bispo pega a torre do turco. Com apenas 2 peças restantes no tabuleiro, o turco brilhantemente encurrala o rei do mestre. E aqui temos um checkmate. Checkmate. Foi um lindo checkmate no final. O turco sacrifica a dama e depois a torre. Seria o jogo de um grande mestre. É um mistério para mim. O turco é um grande jogador. Eu vi com meus próprios olhos que não havia nada dentro, que a máquina funcionava e venceu um ser humano. Há centenas de anos, quem visse isso podia pensar que era pura mágica ou então bruxaria. Porque qual seria a outra possibilidade? O que eu adoro no turco é que ele inspirou várias invenções. O turco jogou contra Charles Babbage em Londres em 1819. Babbage era matemático e isso o fez pensar nos computadores mecânicos. E eles foram os ancestrais dos computadores de hoje. Depois tem um engenheiro britânico chamado Cartwright. Ele nem viu o turco, mas ouviu falar dele e pensou: se podem construir uma máquina que joga xadrez, deve ser bem fácil construir uma máquina de tecelagem automática. Então o turco suscitou muitas ideias tecnológicas. De certo modo é paralisante pensar que se pode dar vida, ou o que aparenta ser vida, a um objeto. No filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, há um computador chamado HAL, e HAL joga xadrez. É uma referência ao turco. Vamos construir máquinas, e elas um dia serão mais poderosas que nós, e vamos lamentar isso. Essa história já foi contada várias e várias vezes por pessoas que são vencidas pelas suas próprias máquinas. Quanto ao segredo de como o turco funciona, só um homem sabe realmente. Eu passei 35 anos tentando descobrir e não vou te contar hoje.